Eu trabalhei com japoneses 35 anos. Meu nome é Caio. Na verdade, eu sou neto, né, de japoneses. Sendo muito franco, acho que a experiência de ser neto de japoneses aqui em São Paulo não é muito diferente, né, do que costuma ser para qualquer outra pessoa, porque tem muitos japoneses aqui em São Paulo. O Japão é formado por mais de 6.800 ilhas. É um dos países mais antigos do mundo, com uma monarquia Yamato, que tem 2.600 anos. O Japão é o 12º país mais populoso do mundo e tem um dos maiores PIBs do mundo. A imigração japonesa no Brasil começou em 1908 e mais imigrantes vieram depois da Segunda Guerra Mundial em 1945. O Brasil tem mais de 2 milhões de japoneses, um número maior de japoneses fora do Japão. Os japoneses normalmente são budistas ou taoístas. Eles têm uma cultura de emprego e trabalho muito rigorosa e esse documentário vai mostrar isso. Então, eu sou de uma geração que ainda a geração anterior tinha muito controle. Eu nasci na periferia, mas a gente era muito fechado. A gente se relacionava com as outras pessoas, com os vizinhos, etc. Mas os problemas e as relações eram muito fechadas. Bom, do que eu posso dizer assim das pessoas japonesas da minha família, acho que a maioria delas são pessoas muito silenciosas, assim, né? A minha outra parte da família é mineira, né? Que adora conversar, adora bater papo, e acho que dá para ter esse contraste muito grande quando eu saio com a família da minha mãe e quando eu saio com a família do meu pai, que costumam ser encontros assim mais calados, né? Um pouco. A diferença eu já tenho porque eu sou mestiço, né? Então meu pai é japonês e minha mãe não é japonesa, né? Então, eu acho que assim, eu nunca consegui fazer parte de núcleos de japoneses propriamente ditos. Acho que pelo fato de eu ser mestiço, né? Nunca fiz parte das japanelas, digamos assim, né? Que o pessoal chama, né? Então, mas assim, eu também não sinto falta disso, não. Acho que a cultura, a forma às vezes de se tratar entre os parentes é um pouco diferente, né? O japonês ele não é uma pessoa muito calorosa, né? Mas pelo menos na minha família a gente não é muito caloroso, mas a gente é muito livre, sempre um ajuda muito o outro, né? A gente sempre está um na casa do outro, se reunindo. Então. É sempre uma coisa do núcleo mais fechado mesmo, né? Tá? Então são imposições culturais de um pouco misóginas, preconceituosas, que era da própria tradição, que foi se quebrando de geração a geração. Então, um descendente japonês tinha que casar com outro descendente japonês, etc, mas as coisas mudaram para o bem. Mas o que eu acho, às vezes, na cultura japonesa, dentro da cultura brasileira, é que às vezes a gente é muito fechado, né? Às vezes a gente é muito rígido, né? E a cultura brasileira é um pouco mais solta, né? As pessoas elas são mais... Minha mãe, apesar de não ser japonesa, é muito exigente também, tão quanto meu pai. Então eu acho que os dois tiveram o lado legal e ao mesmo tempo os dois foram bem, jogaram bastante, assim. Sempre foi um pouco mais rígido, assim. Nunca deixou muito faltar em aula, deixar, assim, ficar fazendo um monte de coisa assim que de repente outros pais deixavam assim de ser desrespeitoso com a família, né? Sempre exigiu que fizesse esporte também, estudasse, né? Deixava que ficasse de recuperação, nada disso. Então ele sempre foi mais... Há sempre uma cobrança, porque teoricamente o imigrante veio para trabalhar aqui, para tentar voltar ao país de origem, que não é o que aconteceu com grande parte da comunidade japonesa. Então foi sempre uma disciplina do trabalho, mesmo que foi imposta também para os filhos ao estudo, estudando no trabalho. Então existia uma certa rigidez. Tradições, assim, né? Mas acho que de via de regra eu não vejo muitas diferenças, não. Tem cobrado que trabalhasse, né? Sim. Isso acho que é uma coisa que, independente de ser japonês ou não, todo país. E a experiência foi muito boa, porque
havia um grande empenho em ensinar a maneira correta de fazer os trabalhos. E havia também boa recompensa. Então, aprendi muito e respeito muito a cultura japonesa. Eventuais reuniões de família que talvez tenham algumas tradições assim, né? Mas acho que via de regra eu não vejo muitas diferenças, não. Trabalho. Mas meu pai, por exemplo, ele nunca exigiu que eu fosse um médico, que eu fosse um engenheiro, né? Na verdade, se você for ver, eu sou um japonês que saiu um pouco fora da linha tradicional, né? Eu sou um personal trainer. Normalmente os personagens são médicos, os japoneses querem que o filho seja médico, engenheiro. A cultura japonesa, ela sempre respeita o outro. Ela valoriza o outro. Simplesmente não ignora. E por isso você se sente mais valorizado. Como é que eu posso dizer assim? Muito exigente com a questão de estudo, né? Ele não exigiu a profissão que eu fosse médico, né? Mas ele exigia que estudasse e fizesse uma boa faculdade. Ele exigia que fizesse faculdade pública, né? Então, ele exigia que eu fosse ter uma faculdade pública e fizesse uma boa faculdade. Eu me lembro na época do vestibular que todo mundo me olhava e falava assim, putz, esse aí deve saber muita coisa, japonês como aquela pessoa que estuda muito, que é muito disciplinada. E eu acho que eu talvez até fosse essa pessoa, mas eu acho que tem muitas exceções. Eu fui umas 30 vezes para o Japão durante toda a minha carreira. E eu gostava lá, porque aprendia muita coisa nas reuniões e conhecia muita gente. Cada povo tem suas características. O japonês é mais disciplinado, focado e quer fazer as coisas sempre de maneira certa e repetitiva. Agora, o brasileiro tem sua maneira de trabalhar e também é bastante criativo. Mas da sua maneira, eles também são bastante versáteis. O brasileiro é bastante versátil e aprende coisas novas com muita facilidade. A avó, essa viveu até os 101 anos, né? Então eu tive um bom contato com ela ainda. E era uma pessoa muito gentil, assim, era uma pessoa muito carinhosa, mas também não tão afetiva, assim, era uma pessoa rica. De uma geração para outra, os avós não falavam português, então você aprendia um pouco de japonês, então tinha também culturalmente alimentação, etc. Mas as coisas foram se diluindo bastante. Eu não cheguei a conhecer meu avô paterno, né, que era a pessoa japonesa da família que veio para o Brasil, né? Mas eu conheci a minha avó. Essa viveu até os 101 anos, né? Então eu tive um bom contato com ela ainda. E era uma pessoa muito gentil, assim, era uma pessoa muito carinhosa, mas também não tão afetiva, assim, era uma pessoa rígida. O tempo, né, com as amizades, né, com a mais proximidade de amigos de outras culturas, do italiano, por exemplo, comecei a ficar uma pessoa um pouco mais desinibida, né, um pouco mais próxima das outras pessoas, né? Hoje eu sou um pouco mais assim. Gostaria de visitar o Japão. Meus irmãos já foram, mas eu ainda não. Já tive a oportunidade, mas acabei não indo, né? Quando eles foram, eles falaram para ir junto, eu acabei não indo, mas gostaria muito. Eu acho que as principais diferenças talvez sejam alguns hábitos alimentares, talvez que desde cedo me acompanham. Acho que a comida japonesa eu gosto bastante. Então. E você cozinha bem também, pelo que eu sei, né? Olha, isso é o que os meus amigos dizem, né? Para eles também não perderem a amizade. A empresa que eu trabalhei, o fundador
cresceu num templo budista. E ele mais para frente estabeleceu essa firma, mas sempre manteve a cultura budista presente. Então havia cerimônias mensais para respeitar os antepassados. Então aprendi, embora eu sou católico, eu aprendi muito sobre o budismo, que é uma religião bastante... O Japão tem 3 alfabetos, fato curioso.